Lista de exercícios antecedentes históricos e origem da psicologia sair. Questão 1 de 10. Você acertou 10 de 10 questões. Verifique o seu desempenho e continue treinando. Você pode refazer o exercício quantas 1, 2, 3, 4, 5 vezes quiser. 6, 7, 8, 9, 10. Verificar desempenho. Corretas 10. Em branco 0. Marcar para revisão. Na Grécia Antiga, a literatura e a arte tinham duas grandes expressões: as poesias épicas, que contavam os feitos de grandes heróis gregos, e as poesias líricas, que eram acompanhadas de uma lira tocando enquanto declamava sobre sentimentos e como a vida deveria ser vivida. Sobre a declamação de poesias líricas e épicas na Grécia Antiga, podemos dizer que elas contribuíam para a sociedade grega porque a ensinavam conceitos filosóficos e afastavam os jovens das guerras e batalhas. Eram secundárias e menos importantes que o estudo da filosofia. Comunicavam visões de mundo e serviam para a alfabetização dos jovens. Gregos. Faziam parte de peças teatrais que anteciparam conceitos psicológicos. Modernos. E não eram parte da vida comum dos gregos, que preferiam outras atividades. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. As poesias líricas e épicas na Grécia Antiga desempenhavam um papel fundamental na sociedade. Elas não apenas comunicavam visões de mundo, mas também serviam como um meio para a alfabetização dos jovens gregos. Através dessas poesias, os jovens eram expostos a diferentes perspectivas e ideias, o que contribuía para o seu desenvolvimento intelectual e cultural. Portanto, a alternativa correta é a C. Comunicavam visões de mundo e serviam para a alfabetização dos jovens gregos. 2. Marcar para revisão. A psicologia como ciência da experiência é uma mescla dos problemas filosóficos do século XVIII com a solução encontrada na fisiologia sensorial do século XIX. Nessa mescla, surge o problema da experiência, que possuiria, para os autores da psicologia do século XIX, duas formulações bastante específicas. Segue uma afirmação sobre Wilhelm Wundt, um dos principais psicólogos do período, sobre tal problema. Para Wundt, toda experiência pode ser analisada por duas vias: sua dimensão objetiva, a qual ele nomeia, e sua dimensão subjetiva, a qual ele nomeia. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas da frase acima. A experiência imediata, experiência imediata. B. Experiência imediata, experiência imediata. C. Estímulo, sensação. D. Sensação, estímulo. E processos superiores, processos inferiores. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A resposta correta é experiência imediata, experiência imediata. 3. Marcar para revisão. Wundt estabelece uma divisão entre duas metodologias de pesquisa para a psicologia e, dessa forma, circunscreve cada metodologia a um assunto específico. Segundo sua divisão, qual seria a metodologia específica do estudo da psicologia dos povos? A. Völkerpsychologie. A metodologia experimental. B. Metodologia introspectiva. C. Metodologia de observação. D. Metodologia sociológica. E metodologia clínica. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. De acordo com a divisão estabelecida por Wundt, a metodologia específica para o estudo da psicologia dos povos, também conhecida como Völkerpsychologie, seria a metodologia de observação. Wundt acreditava que essa abordagem era mais adequada para estudar os fenômenos psicológicos complexos que ocorrem em grupos de pessoas, pois permite uma análise mais detalhada e contextualizada dos comportamentos e interações sociais. 4. Marcar para revisão.
quando Immanuel Kant, no seu livro Crítica da Razão Pura, veta a possibilidade da psicologia racional de Christian Wolff ser um conhecimento científico de fato, ele estabelece um veto específico com relação ao objeto daquela psicologia e sua natureza. Qual foi esse veto? A psicologia racional tinha como objeto a consciência, e utilizava uma abordagem a filosófica racionalista, que já tinha sido ultrapassada. A psicologia racionalista tinha como objeto a alma, e investigava b. empiricamente, deduzindo suas faculdades. O objeto da psicologia racional era o afeto, o que tornaria seu conhecimento c. subjetivo e impossível de se separar do sujeito observador. O objeto da psicologia racional era a razão humana, o que Kant considerou que d. faltaria numa abordagem empírica subjacente a esse estudo. O objeto da psicologia racional era a alma, e Kant considerava este objeto e impossível de ser estudado empiricamente. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, argumenta que a psicologia racional de Christian Wolff não poderia ser considerada um conhecimento científico. De fato, o motivo para tal afirmação é que o objeto de estudo da psicologia racional era a alma. Kant acreditava que a alma, por sua natureza imaterial e metafísica, não poderia ser estudada empiricamente, ou seja, através de observações e experimentos, como é característico do método científico. Portanto, a alternativa correta é a I.O. O objeto da psicologia racional era a alma, e Kant considerava este objeto impossível de ser estudado empiricamente. 5. Marcar para revisão. Hipócrates foi um dos mais importantes médicos da antiguidade, tendo inspirado gerações de médicos nos séculos seguintes. Propôs uma teoria dos humores, em que 4 humores presentes no corpo humano seriam responsáveis por regular as funções corporais, definir o estado de saúde dos humanos e até mesmo definir seu temperamento. Quais eram os 4 humores propostos por Hipócrates? A. Sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. B. Urina, fleuma, bilis, sangue. C. Bilis negra, bilis amarela, ureia, sangue. D. Sangue, água, bilis e urina. E sangue, água, fleuma e bilis negra. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A teoria dos humores é uma teoria médica que foi proposta por Hipócrates, um dos mais importantes médicos da antiguidade. A teoria afirma que o corpo humano é composto por 4 humores: sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. Cada humor é associado a uma determinada qualidade, como quente, frio, úmido e seco. O equilíbrio entre os humores é essencial para a saúde do corpo. Quando o equilíbrio é rompido, podem surgir doenças. 6. Marcar para revisão. Quando Kant criticou a falta de uma matematização da psicologia, bem como a falta de um objeto e de uma objetividade, o problema da metafísica surge durante sua crítica. Qual era a intenção de Kant ao criticar a psicologia racional de Wolff, chamando-a de metafísica? A criticar o estudo da alma na filosofia. B. Criticar o racionalismo na psicologia. Criticar a falta de conteúdo empírico nas alegações feitas pela psicologia. C. Racional. Criticar a falta de conteúdo sensorial nas alegações feitas pela psicologia. D. Racional. E criticar o excesso de empirismo da psicologia racional. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. Kant criticou a psicologia racional de Wolff, chamando-a de metafísica porque a psicologia racional não se baseava em dados empíricos, mas em especulações. Kant
Acreditava que a psicologia deveria ser uma ciência empírica, baseada em dados coletados por meio de observação e experimentação. 7. Marcar para revisão. Geralmente, as atividades psíquicas que nos levam a inferir que à nossa frente, em determinado lugar, existe um objeto com certo caráter não são conscientes, mas inconscientes. Em seu resultado, são equivalentes a uma conclusão ou inferência, na medida em que a ação observada em nossos sentidos nos permite formar uma ideia quanto à possível causa dessa ação, embora, na realidade, invariavelmente apenas as atividades nervosas sejam percebidas diretamente, isto é, as ações, mas nunca os objetos externos. Von Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand. Empiricismo na percepção. I. Ernst R. J. Boring, I. G. Textos básicos em História da Psicologia. São Paulo. Herder, 1971. p. 187. Na passagem acima, Helmholtz discute o ato perceptivo e explica como funcionam as inferências inconscientes no momento que percebemos um objeto do mundo externo. Nas alternativas abaixo, assinale a incorreta. A Helmholtz visava depurar a sensação e evitar inferências inconscientes. O método de estudo das sensações proposto por Helmholtz era a introspecção. B. Experimental. A introspecção experimental de Helmholtz ajudou a psicologia a superar o veto C. kantiano relativo à objetividade dos estudos em psicologia. Ao aplicar a introspecção experimental, os psicólogos do século XIX procuravam d. garantir uma separação entre sujeito observador e objeto observado. E o objetivo de Helmholtz era estudar apenas as inferências inconscientes. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A alternativa correta é a letra E, que afirma que o objetivo de Helmholtz era estudar apenas as inferências inconscientes. No entanto, essa afirmação é incorreta. Helmholtz não se limitava a estudar apenas as inferências inconscientes. Ele estava interessado em entender o processo perceptivo como um todo, que inclui tanto as inferências inconscientes quanto as conscientes. Portanto, a afirmação de que ele se concentrava apenas nas inferências inconscientes é falsa, tornando a alternativa I a resposta incorreta para a pergunta. 8. Marcar para a revisão. Ernst Weber foi um importante fisiólogo e anatomista alemão que propôs, entre outros trabalhos, uma lei intitulada Lei das Diferenças Apenas Percebidas, que tratava da comparação entre estímulos de diferentes magnitudes, como por exemplo, pesos diferentes. A Lei das Diferenças Apenas Percebidas de Ernst Weber é importante para a psicologia porque apresenta uma matematização dos objetos da consciência sem acessá-los. A. Experimentalmente. B. É uma das primeiras formulações matemáticas da psicologia científica. Torna obsoleta a noção de sensação, substituindo-a pelas medidas puramente C. físicas. D. É reapropriada por Hermann Helmholtz para a superação dos vetos kantianos. Desafia a noção de uma psicologia empírica ao produzir medições das faculdades e da alma. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A Lei das Diferenças Apenas Percebidas de Ernst Weber é importante para a psicologia porque é uma das primeiras formulações matemáticas da psicologia científica. A lei estabelece que a diferença mínima entre dois estímulos para que eles sejam percebidos como diferentes é proporcional à magnitude do estímulo. Essa lei é importante porque fornece uma base matemática para a compreensão da percepção sensorial e tem sido usada em diversos estudos sobre a percepção humana. 9. Marcar para a revisão. Na vasta obra filosófica de Christian Wolff, na seção que trata da metafísica, encontra-se
Dois tipos de psicologia, uma racional e uma empírica. Assinale a opção que defina a diferença entre os estudos de cada tipo de psicologia para Wolff. A psicologia empírica utiliza a base de um método experimental, e a psicologia a racional utiliza a base de um método de observação. A psicologia racional vale a base de uma análise de elementos a posteriori, e a b psicologia empírica de elementos a priori. A psicologia empírica estudava as faculdades da alma, e a psicologia racional c estudava a própria alma, como garantia dessas faculdades. A psicologia empírica estudava somente a alma, enquanto a psicologia racional d especulava sobre o resto da consciência. Apenas a psicologia racional estudava a alma, enquanto a psicologia empírica e fazia observações externas à consciência. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. Christian Wolff, em sua obra filosófica, distingue dois tipos de psicologia racional e a empírica. A psicologia empírica, segundo Wolff, focava no estudo das faculdades da alma, ou seja, as capacidades e habilidades que a alma possui. Por outro lado, a psicologia racional se concentrava no estudo da própria alma, considerando-a como a garantia dessas faculdades. Portanto, a alternativa correta é a C. A psicologia empírica estudava as faculdades da alma, e a psicologia racional estudava a própria alma, como garantia dessas faculdades. 10. Marcar para revisão. A obra de Hipócrates exerceu influência incomparável na medicina da antiguidade. Rapidamente dogmatizada, foi objeto de meticulosos estudos feitos pela escola de Alexandria, e ainda encontramos seus fundamentos essenciais no segundo século de nossa era, em Galeno, cuja influência prevalece até o Renascimento. Miller, Fernand. Lucien. História da Psicologia. São Paulo, EDUSP, 1968. p. 35. Com base na citação, assinale a alternativa incorreta sobre as teorias de Hipócrates e Galeno. A teoria dos humores de Hipócrates influenciou a caracterização da tipologia de a. Temperamentos de Galeno. A tipologia de Galeno se dividia entre sanguíneos, coléricos, melancólicos e b. fleumáticos. Os temperamentos, para Hipócrates, eram ligados ao excesso de um humor em c. relação a outros. D. Hipócrates propôs 4 humores: sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. Para Galeno, apenas a alimentação influenciava nos temperamentos e na saúde, e não outras influências externas. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A alternativa está incorreta porque Galeno, assim como Hipócrates, acreditava que vários fatores, e não apenas a alimentação, influenciavam nos temperamentos e na saúde. Esses fatores incluíam o ambiente, o estilo de vida e até mesmo a influência dos astros. Portanto, a afirmação de que apenas a alimentação influenciava nos temperamentos e na saúde, segundo Galeno, não está correta.